domingo hoje promete um dia sem chuva. E aí, se você ainda não tem uma programação, eu vou te dar uma dica. Assim que o programa acabar, dá tempo de sobra para participar de um passeio bem bacana em Realengo. A dica é ir de trem da Central do Brasil até a estação de Realengo para chegar lá às 10 horas. É nesse local e horário o ponto de encontro para o Rolê Carioca, de graça. E a gente vai te dar um spoiler desse passeio. A Francine Augusto esteve por lá essa semana, antecipando um pouco do roteiro. Carioca raiz gosta de dar um rolé pela cidade. E não confunda, é rolé e não rolê. Agora que já estamos conversados, a gente apresenta o projeto cultural Rolê Carioca, que tem como próximo destino um dos bairros mais populosos do Rio, Realengo, na Zona Oeste. A ideia do ralé é justamente essa, fazer com que as pessoas passem a conhecer mais a própria cidade, o próprio bairro, o lugar que elas transitam. Às vezes a gente está muito acostumado agora de sair correndo para o trabalho, a gente não olha para cima, não olha para os lados e não percebe as potências que a cidade tem. E quando a gente conhece mais da nossa história, a gente passa a se apropriar dela, né? A gente tem muita ideia de que o que é público não é de ninguém. E não, a cidade é nossa. Com essa pegada de traçar uma agenda com roteiros que valorizam patrimônios diversos, o projeto percorre nessa 12ª edição, locais como a estação de trem de Realengo, inaugurada em 1878. Segundo a Beatriz, são centenas de pessoas interessadas em aprender um pouco mais dos bairros do Rio. E em Realengo não deve ser diferente. A nossa média de pessoas por passeio é de 200 pessoas, mas a gente já chegou a levar mais de 600 em alguns roteiros por aí. Saindo da estação de trem e partindo para o espaço cultural Viaduto de Realengo, encontramos muita resistência e um artista que conhece tudo por aqui, o Oberdan, um dos parceiros do projeto que manda muito bem no grafite. O Viaduto de Realengo ele é um encontro de gerações desde 2013, então tem altos materiais aqui para a galera se divertir, como o grafite, como a música, tem a literatura também. Quem participar dessa edição do Rolê Carioca aqui em Realengo vai conhecer em aproximadamente 2 horas 9 paradas que contam detalhes da história do bairro. Uma delas fica aqui, no Parque Jornalista Suzana Naspolini, um passeio repleto de arte, cultura, história e também surpresas. Sabe aquela história quem conta um conto aumenta um ponto? Durante o evento, a verdadeira origem do nome do bairro poderá ser definitivamente esclarecida para quem ainda tem dúvidas. Muita gente não sabe que a origem do nome Realengo em si não tem tanto a ver com o que normalmente dizem que tem. Tem um mito fundacional de que Realengo seria a abreviação de Real Engenho, ou que seria a abreviação de Real Engo, que seria um bonde que teria na região. Só que Realengo nunca teve engenho. E o bonde, ninguém sabe se realmente passou aqui ou não. Então, o que a gente sabe, assim, né, pelos historiadores e parceiros que falam pra gente, é que o nome vem de terras realengas, que eram terras públicas, né, de pastagem da coroa e que ficavam disponíveis, né, para o gado da região. Então, por isso, terras realengas que depois acabaram se tornando aí Realengo, né? A presença das Forças Armadas, algo ainda muito forte em Realengo, faz com que algumas paradas sejam em áreas militares ou em antigos espaços do Exército. O bairro de Realengo foi fundado, né, e assim, formado pelos quartéis da região. Então, quando o ramal de Mangaratiba, né, esse ramal que vai até Santa Cruz, que é um bairro imperial, ele é inaugurado, vários outros espaços que ficam entre aqui a região central foram também inaugurando estações, né? Então, nesses espaços mais abertos e mais públicos aqui da região, foram sendo construídos, era onde tinha lugar para construir, né? Então, foram sendo construídos os quartéis e a presença, né, militar em Realengo até hoje é muito forte por conta desse aspecto da urbanização do bairro. O local onde hoje fica o Colégio Pedro II, por exemplo, também pertencia aos militares para a fabricação de armamentos. Conta pra gente, professora. As ruas, os monumentos, eles contam histórias e muitos lugares passam despercebidos no cotidiano e não são nem mesmo frequentados por parte da população. O Exército foi a primeira ação das Forças Armadas a ocupar aqui a Zona Oeste e um dos instrumentos que eles utilizaram nessa ocupação
foi a montagem da fábrica de cartuchos aqui em Realengo, porque era necessário um local que fosse distante para a fabricação de pólvora e dos artefatos bélicos. Agora que a gente mostrou um pouco sobre o que vai ter nesse roteiro em Terras Realengas, só para reforçar, fica mais uma vez o convite. Vem pra